Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas sim que querem ser tudo que nasceram para ser, que olham para a sua missão, para a sua essência com otimismo, com garra, com fé, para construir cada novo dia uma essência única, para nós transmitirmos ao universo aquilo que a gente realmente deseja. Tudo que nós emanamos, tudo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, o universo nos devolve. Se a gente sente alegria, amor, gratidão, mais disso vai estar na nossa vida. Se nós sentimos raiva, mágoas, tristezas, é isso que o universo vai mandar diante da nossa frequência. Então, a ação gera uma reação. Então, que a gente possa vibrar no amor, vibrar na luz, vibrar na alegria e construir cada novo dia um dia de propósito, fazendo da nossa encarnação a melhor de todas. Tivemos, sim, várias oportunidades em várias vidas, várias experiências, vários planos, mas a encarnação atual sempre é a mais importante. Então, não fica preocupado com aquilo que você foi lá atrás, aquilo que você viveu em outras vidas. Faça desta vida, sim, uma vida sensacional. Quer saber o que você vai ser numa outra vida? Comece a se preparar hoje. Tenha uma vida digna, de amor, de positividade, de humildade. Isso vai se reverberar para as suas próximas existências. Quem estiver ao vivo já vai dando seu boa noite. Já quero dar boa noite para Elisiane, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E quem estiver ao vivo, vai curtindo, vai comentando, vai mandando aviãozinhos. Se você estiver assistindo na gravação, também coloque o seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo. Comenta aqui nos comentários. Hoje é sexta-feira, sextou. Hoje é dia 20 de junho, sexta-feira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, dando sequência às nossas lives sobre as profecias. Profecias do fim do mundo, será? Profecias de uma nova era, profecias de uma nova existência, da transição, e lá no final da live tem orientação do tarô dos grandes mestres. Quer saber qual que é o mestre, qual que é a mestra que vai te acompanhar nesse final de semana, na tua vida? Tem alguma questão específica que você deseja saber, deseja uma orientação? Lá no final da live tem orientação do tarô dos grandes mestres para você saber qual que é o mestre que vai estar contigo. E hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus e sobre o anticristo. Você acredita na volta de Jesus? Já ouviu falar sobre a volta de Jesus? Talvez na catequese, na igreja, no culto, no centro espírita. E o anticristo? Quem é o anticristo? Será que ele já está no nosso meio? Será que ele é uma pessoa? Será que ele é uma instituição? Quem será o anticristo? A gente vai conversar na live de hoje. Na última live sobre as profecias, nós falamos, de tudo aquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que está acontecendo no planeta. Sinais proféticos que estão na Bíblia, Nostradamus, Chico Xavier e vários outros espiritualistas, doutrinas, culturas, dogmas falam sim de um período final do nosso planeta. Você acredita que o mundo vai terminar? O mundo, realmente, a Terra, simplesmente ela vai deixar de existir e com ela os seres humanos? Se nós vamos olhar para a história, o que aconteceu com os dinossauros? Existem dinossauros? A gente enxerga os dinossauros? Não, os dinossauros deixaram de existir. É só encontrados fósseis, é encontrados ossos dos dinossauros. Mas os dinossauros deixaram de existir. E o que aconteceu? Se eles existiram uma vez, se eles estavam diante da Terra, o que aconteceu? Será que isso pode acontecer com nós, seres humanos também, nessa era que a gente está vivendo? Hoje a live a gente vai comentar, a gente vai conversar sobre algumas teorias, sobre alguns estudos, sobre algumas questões que tudo, precisa ser observado, filtrado. Então tudo que eu falo aqui, filtre, tá? Eu filtro muito, eu leio bastante, eu pesquiso bastante, eu assisto bastante
palestra, podcast, faço cursos, mas tudo nós precisamos filtrar. Não leve tudo ao pé da letra. Não leve tudo, isso é a verdade, ponto. Não. Deus nos deu a inteligência para nós pensarmos, para nós refletirmos. Então, nós somos seres racionais. Nós pensamos. Tudo que a gente faz gera uma reação. Ação gera reação. Então, pense. Mas por que isso está falando isso? Mas por que tal livro? Por que tal situação? O que isso realmente quer dizer? Se questione. Ser questionador é um sinal de inteligência. Quando você simplesmente não vai engolir tudo que as pessoas falarem para você. Tem que ter filtros, tem que ter personalidade, tem que ter sim o teu propósito. Então fica realmente conosco nessa live. Se você está assistindo no YouTube, coloca seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe, manda aviãozinhos para os teus amigos para que esse conteúdo sim possa chegar a cada vez mais corações. Está ao vivo? Vai dando seu boa noite, vai curtindo que aí o Instagram começa a mostrar essa live para cada vez mais pessoas. E hoje, então, falando sobre a volta de Jesus. Jesus que pisou na Terra há mais de 2000 anos como um ser encarnado, aonde a história todos nós sabemos. Jesus nasceu de Maria, construiu a sua vida na base do amor, da humildade, e chegou lá nos seus 32 anos, ele começou com 30, 31 anos, começou a evangelizar. E o ministério de Jesus começou a ser compartilhado, começou a ter bastante procura, e Jesus pregou o evangelho, pregou a verdade, pregou um Deus de amor. Chegou que Jesus foi crucificado, ressuscitou e foi para o céu. E as profecias, a Bíblia, fala que Jesus vai voltar. Jesus iria voltar, vai voltar. São perguntas que nós precisamos nos questionar. O Velho Testamento fala, se você lê o Velho Testamento, você vai perceber da vinda do Messias. Fala da vinda do Salvador, da vinda de Jesus. Jesus veio. E aí? E agora? Jesus falou que vai voltar. Será que ele volta mesmo? Será que não está atrasado? Será que aconteceu alguma coisa? Jesus esqueceu de nós? Muito pelo contrário. Jesus está assim a todo momento nos ajudando, nos intuindo e nos fazendo nos tornarmos pessoas de bem, pessoas positivas, pessoas que olham para frente e que procuram desenvolver a sua espiritualidade. Precisamos olhar para Jesus, sim, como o Espírito que é respeitado em todo o universo pela grandeza, pela amorosidade, por tudo aquilo que ele fez por nós, por tudo aquilo que ele fez para a nossa essência. E os ensinamentos do Cristo estão reverberando até hoje. A história se dividiu antes dele e depois dele. Jesus não tem palavras, não tem sentimentos para descrever esse espírito que continua vivo. E Jesus disse, eu irei, mas mandarei um espírito consolador que vai estar com vocês até o final dos tempos. E aí é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o que ele é? A consciência, a intuição, a verdade diante do nosso coração. Quando você escuta a voz da tua intuição, você escuta a voz da tua consciência, é o Espírito Santo, é a espiritualidade, é os mentores espirituais te falando no teu ouvido aquilo que você precisa ouvir, aquilo que precisa ser feito. É o anjinho de um lado e muitas vezes é o diabinho do outro. O anjinho diz, não faz. O diabinho diz, vai lá, faz, aproveita. E aí muita gente, a gente vai lá, faz e acaba quebrando a cara. O que isso quer dizer? Ouça a tua intuição. Ouça a voz do teu ser, a voz interior. É a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de nós. O nosso espírito, que está dentro do nosso corpo, o nosso corpo é veículo do nosso espírito, ele está totalmente conectado à matriz original, que é Deus, que é o Ser Supremo. Você pode dar vários nomes para ele. Javé, Deus,
Brahma não é a cerveja, tá? No hinduísmo, Brahma é o criador. Então você pode dar vários nomes, mas é uma essência, é um criador, é aquele que criou tudo. Ele mesmo é o próprio universo. Ele continua crescendo, continua criando, continua expandindo a sua própria criação. E quando a gente vai olhar para as profecias, né, se você não assistiu a live anterior, assista, tá aqui no Instagram, tá também lá no YouTube, para você poder assistir. Nós falamos que nós estamos vivendo momentos difíceis. E agora, essa semana, passamos novamente o Rio Grande do Sul pelas enchentes. Não foi uma enchente como no ano passado, mas foi quase. O rio Taquari, né, que no ano passado passou de 30 metros, chegou a 22 metros, quase 23 metros esse ano. E por que isso está acontecendo de novo? O porquê que o Rio Grande do Sul, o planeta, está repetindo, parece que a gente está repetindo padrões. A Terra está repetindo padrões, está mostrando novamente situações, as situações estão se repetindo. E o que nós, como seres humanos, precisamos aprender? Faça essa pergunta. Será que a Terra está zangada com o ser humano? Ou é o próprio ser humano que joga lixo, que não separa o lixo, que não faz a dragagem dos rios, que muitas vezes constrói, claro, brevemente, muito próximo às águas? Nós precisamos observar todas essas questões e nos perguntar por que as situações estão se repetindo. Para você que tem boa memória, lá em 2023, em setembro, aconteceu as cheias. Mussum, Roca Salles, acredito que você se lembra, todo o Brasil se uniu em oração e ajuda para essas cidades, pessoal do Vale do Taquari. Aconteceu as enchentes. Em novembro, de novo. Novembro, novamente. Em novembro, Porto Alegre ficou de alerta, porque Guaíba subiu com todas as águas do Jacuí, do Taquari, do Rio das Antas, desaguam no Guaíba. Foi um alerta. Mas não aconteceu nada na capital, mas as cidades lá do Vale do Taquari foram afetadas novamente. Então, setembro e novembro. E aí passa dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e vem maio. 6 meses depois, o Rio Grande do Sul passa pela maior enchente, maior desastre natural da sua história. E a coincidência é que as datas, elas batem da mesma data da enchente de 41. A mesma proporção que aconteceu em 41 tomou uma proporção muito maior em 2024, mas os dias eram iguais, eram semelhantes. E aí passa maio, um ano depois, novamente enchentes. O que nós precisamos aprender com isso? Será que isso é sinais da volta de Jesus? Será que isso é sinais que o mundo está acabando? Ou será que a gente precisa tomar uma consciência que algo pior pode acontecer em breve? Não quero ser pessimista aqui, não quero causar medo, mas nós estamos percebendo que as coisas estão se repetindo. Setembro foi de um ponto, novembro foi outro, maio foi outro. Quem vai dizer que agora a gente não passou por algo e o universo está mostrando, olha, pode vir algo pior. A intensidade de uma próxima enchente pode ser pior. Nós precisamos orar, vibrar, realmente mudar a nossa consciência como ser humano e não culpar, claro, o governador, o prefeito, o presidente em relação a isso. É água, é chuva, não tem como segurar a natureza. Nós temos visto as pessoas, é culpa do governador, é culpa do prefeito, é culpa do presidente. Não tem o que fazer diante a força das águas da natureza. Claro que o governo, as prefeituras, fazer a dragagem de rios, né, abrir, tirar sujeiras, tirar toda a areia, a terra que está embaixo. Isso vai trazer mais vazão para o rio e vai evitar que as enchentes ocorram. Mas se vier realmente algo muito maior, não tem quem segure, como foi a enchente lá de 2024. E quantos lugares a gente tem observado isso? E a volta de Jesus, os sinais diante da Bíblia, diante das profecias, falam muito disso. Desastres naturais.
Será que isso é um sinal que Jesus está às portas? Que Jesus está voltando? Você acredita nisso? Você acredita que Jesus vai voltar de uma forma visível ou vai voltar de uma forma energética e vibracional? O Cristo, Jesus, a Bíblia, trazem mensagens de fé, de esperança, para nós meditarmos, termos uma consciência. Mas tudo tem que ser filtrado. A Bíblia foi escrita por homens e ela foi mudada a partir da igreja. A igreja colocou muitas coisas, retirou outras coisas e colocou muitas coisas de cunho totalmente do seu próprio interesse. Jesus comentou que iria voltar. Jesus fala, sim, das questões dos tempos finais. Paulo, diante das suas cartas, que vai falar muitas vezes que Jesus volta, que Jesus voltaria, fala do arrebatamento. Mas Paulo já entendia que Jesus voltaria naquele tempo. Se passaram 2000 anos e até agora Jesus não voltou. Muitas igrejas, muito mais são as igrejas evangélicas, protestantes, que falam fortemente na volta de Jesus. E se você é evangélico, acredita que Jesus vai voltar, tá tudo bem, tá tudo certo. Se isso te faz ser uma pessoa boa, te faz ser uma pessoa melhor com os outros, maravilha. Mas comece a entender que a volta de Jesus, ela é a volta cósmica, é uma volta crística, não apenas uma forma visível do Cristo ressuscitado, mas uma consciência universal que começa a acontecer. E diante das profecias sobre a volta de Jesus, estou aqui com meu notebook aberto, também conhecida como a segunda vinda de Jesus. Descrevem sinais, eventos que precederão a volta de Jesus. E esses sinais guerras e conflitos. A gente está vivendo isso. Nós estamos diante da guerra lá da Europa. As pessoas comentam, a Terceira Guerra Mundial. Nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Só não vê quem não quer. Guerra na Ucrânia, guerra lá em Israel, guerra em vários outros pontos. Estamos numa terceira guerra. É apenas realmente uma consciência de nós observarmos que a guerra está acontecendo. Para tomar, claro, as pessoas dizem, para tomar uma proporção mundial, basta entrar os Estados Unidos ou a China e aí sim, começa a ter uma proporção mundial e isso afeta a economia, afeta o abastecimento, afeta tudo que gira em torno planetário. Guerras sempre ocorreram. Nós vamos observando, a gente falou na outra live também, guerras sempre aconteceram, mas elas estão tomando proporções cada vez maiores. Conflitos, nação contra nação, fome. O planeta tem 2 bilhões de pessoas que passam fome. Você consegue ter a noção que é 2 bilhões de pessoas? É praticamente a população da China. Se fosse a China inteira passando fome. O nosso planeta tem 8 bilhões de habitantes. 2 bilhões passam fome, passam necessidade, vivem abaixo da linha da miséria. Comeram, mas não sabem quando vão comer novamente. Se você tem um alimento na tua mesa, se você tem almoço, café, janta, começa a agradecer. Começa a trabalhar forte a lei da gratidão pelo alimento que você tem. Muitas vezes a gente reclama, abre a geladeira, mas não tem nada de bom para comer. Não tem nada de bom para comer. Tem muita gente que não tem nada, literalmente. Então a gente abre a geladeira, abre o freezer, está cheio de comida e aí a gente fica reclamando que não tem nada para comer. É o desejo, é o ego, é a gula natural. Mas que a gente comece a observar que tem muita gente que está passando fome. E claro, conforme cada vez vai aumentando a população, mais fome pode acontecer. O Elon Musk, o homem mais rico do Brasil não, é do Brasil também, o mais rico do mundo, ele tem feito várias aparições. Hoje a gente vai falar do anticristo também. Será que o Elon Musk é o anticristo? Vamos ver. Ele
já ele comprou o Twitter, né, alguns anos atrás, por 40 bilhões de dólares. E ele falou para a ONU que ele estaria disposto a dar o dinheiro para acabar com a fome no mundo. Só que ele queria saber, de fato, aonde que esse dinheiro iria ser instalado, aonde que esse dinheiro iria ser colocado. Ali parece que não houve o interesse de fato que a fome acabasse, mas mais um interesse lucrativo e benefício, e simplesmente ele se retirou. Aí ele não fez esse passo. Acredito que em breve ele, Bill Gates, que faz um trabalho forte através das organizações dele, com banheiros, com a comida lá na África, possam se movimentar diante de todas as mudanças que estão acontecendo. Mas a gente precisa observar que a fome, ela existe. Muitas vezes é no nosso bairro, na nossa cidade. Na rua, as pessoas mendigando, pedindo comida no sinal. E o que a gente faz muitas vezes? Tá vindo alguém pedir comida, levanta o vidro, né? Aperta o botãozinho, o vidro levanta. Se você tiver a oportunidade de ajudar alguém no sinal, um mendigo, uma pessoa que está precisando de comida, ajude. Tenha certeza que Deus vai te dar muito em dobro. Não fique com medo, não fique com receio de fazer o bem. Como a gente vai falar de profecias, algo que está na Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então faça o bem, mas faça muito do teu sentir, de coração, do coração. Não tem que ser algo, eu vou dar um dinheiro agora para o morador de rua, porque Deus vai me abençoar. Se você já quiser barganhar com Deus, Deus não faz barganha. Faça de coração e muito daquilo que tu sente. Quando eu estou na estrada, estou numa sinaleira, vem alguém pedir alguma coisa, vem vender alguma coisinha, eu vou muito do meu coração. Tem vezes que eu sinto, sim, de dar um dinheiro, de auxiliar comprando alguma coisa. Tem vezes que não. Eu vou pela minha intuição. A gente tem aquela questão de, eu vou dar um dinheiro para essa pessoa, a pessoa vai comprar cachaça, vai beber. Então sinta sempre no teu coração, tem que ser leve. Se for leve para você, faça. Se não for, não faça. Também, desastres naturais, sinais da volta de Jesus. Terremotos. A gente tem visto recentemente um vulcão lá na Indonésia, né? Um vulcão que entrou em erupção por conta de um terremoto. Terremotos devastadores que estão acontecendo no mundo. As catástrofes no Rio Grande do Sul, na China, na Itália, em vários outros países, as pestes, as doenças que acometem a humanidade, passamos pela PAN, agora muitas outras doenças que, pela questão do inverno, ou acabam surgindo, e são doenças que muitas vezes não têm uma cura de breve efetividade. Então, eventos catastróficos são mencionados sinais da volta de Jesus. Falsos profetas e anticristos. Né? Jesus disse, virão muitos em meu nome. Daqui a pouquinho a gente vai falar do anticristo. Mas falsos profetas, pessoas que pegam através da fé, da espiritualidade, o dinheiro das pessoas, os bens se beneficiam da dor do outro. Tem um monte de falsos profetas fazendo só previsão catastrófica aqui na internet. Se eu vou dar o nome daqui, tem uns 10 ali. Tem uma moça lá, uma moça loira, você já deve saber quem é, só faz previsão porque o fulano vai morrer, porque vai acontecer um desastre, porque vai acontecer isso. É muito fácil fazer uma previsão para alguém que está doente no hospital. É muito fácil fazer uma previsão para um local que já aconteceu um desastre e pode acontecer novamente. Isso é muito fácil, isso qualquer um faz. Mas a previsão assertiva é quando a pessoa, sim, ela se baseia no bem e não ficar assustando todo mundo e criando pânico. Tem um outro também, que vidente, né? Se diz vidente, que fica só fazendo previsão que fulano vai morrer, que fulano vai falecer, vai sofrer um acidente. Tá totalmente isso, não acredite. Pessoa que só fica falando de desgraça. Tem ótimos mestres, mentores,
tem ótimos realmente sensitivos que trazem previsões sérias, previsões realmente coerentes, baseadas na verdade, na humildade, e não na situação de criar pânico para os outros. Um que eu gosto, acompanho bastante, é o Daniel Atala, muito bom, ele faz as previsões através da sensibilidade, através do tarô. Outro que eu acompanho é o Rodrigo Tudor, também maravilhoso o trabalho do Rodrigo Tudor, previsões assertivas, e são previsões que não são catastróficas. Fala sim de situações que podem acontecer, mas fala muito mais de coisas boas, de positivas, e não fica falando que o fulano vai morrer, o ciclano vai morrer. Então, realmente, são falsos profetas. Quero dar boa noite para a Sabrina, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, curta esse vídeo, compartilhe, mande aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo sim possa chegar a cada vez mais corações. Uma, das questões da volta de Jesus, perseguição aos cristãos, perseguição às pessoas que falam sobre Jesus, sobre o cristianismo, sobre amor, sobre verdade. Nós percebemos lá no Oriente Médio a questão, a igreja lá cristã, eles têm a igreja deles, a igreja islâmica, e eles são totalmente fechados para essa situação crística, não acreditam em Jesus. Se alguém vai lá falar de Jesus, da Bíblia, Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser preso ou até morto. Então ocorrem até hoje perseguições. Ocorreu lá na Idade Média. A igreja perseguiu por 1.300 anos durante a Inquisição, que é chamada de Santa Inquisição, não sei de onde. De santa não tinha nada. Matando pessoas, matando homens, mulheres, crianças. Perseguiam os cristãos. Na Coreia do Norte também é um país totalmente fechado, que lá o regime, falar de Jesus, falar de cristianismo, falar de bondade, amor ao próximo, é totalmente proibido. Então a perseguição aos cristãos, ela existe desde que Moisés foi perseguido, a questão do Egito. Então sempre ocorreu a perseguição àqueles que buscavam fazer o bem, àqueles que buscavam compartilhar a humildade, a serenidade, as perseguições, até hoje. Talvez você na tua cidade, no teu bairro, no local de trabalho, você busca compartilhar alegria, você é aquela pessoa motivada, você é aquela pessoa, vamos lá, vamos para frente. Você é aquela pessoa que é positiva. E as pessoas talvez vão buscar te perseguir pela positividade que você tem. Então, fica atento que as perseguições, elas ocorrem. Quero dar boa noite para a dona Marli, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Uma das profecias que fala da volta, dos sinais da volta de Jesus, é a restauração de Israel. A restauração do povo de Israel, ela é vista como um sinal da volta de Jesus. A guerra que está acontecendo hoje, ela vem realmente trazer sinais para nós. Sinais que o Israel pode, sim, receber um apoio, ter de fato a sua terra reconhecida e a construção do novo templo acontecer. E aí seria mediante sinais que aconteceriam, que a volta de Jesus estaria próxima. E o sinal final seria a pregação do Evangelho. Jesus fala, esse Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Mas será que esse fim é o fim mesmo? É o fim, simplesmente a humanidade acabou, terminou? Muito pelo contrário. A vida, ela passa por ciclos. O planeta Terra, ele tem um ciclo de 26 mil anos de rotações, translações ao redor do Sol. Das translações. A rotação é quando ele ele gira em torno do seu próprio eixo. Translação é quando ele gira em torno do Sol. Seriam 26 mil anos, e a cada período entre 5 e meio, aconteceria assim um grande período de transformação planetária. E esse período,
ele é visto como o final do mundo, mas não é o final do planeta, nem de todas as pessoas, mas é o final de um período para iniciar um período novo. Você já assistiu aquele filme 2012? Se lembra do calendário maia, dos maias que falaram lá, que o pessoal calculou que em 2012 ia acabar o mundo? Os maias, os incas, os astecas, eles absorveram muitos conhecimentos ao longo da história que foi passado. E eles eram ótimos matemáticos, astrólogos e calculavam totalmente com a matemática períodos de ciclos do nosso planeta. Eles calcularam que em 2012 não é que o mundo iria acabar. Acabaria um ciclo para iniciar um ciclo novo. Este ciclo pode vir, sim, por uma situação climática, uma questão astrológica, e que venha trazer uma grande destruição para o planeta, para um recomeço acontecer. Dentro desses 26 mil anos, ocorreu a era glacial, onde a Terra, bola de neve, aconteceu, que congelou o planeta. Se você não estudou, gosta um pouquinho da história, procure no Google, no YouTube, Terra, bola de neve, você vai ver que a Terra passou por um período de um ciclo onde uma era glacial tomou todo o planeta. Outra era foi o quê? O dilúvio, que foi o último período, há 5 mil anos, 5 mil anos e meio atrás, 6 mil anos, que ocorreu uma grande limpeza, uma grande transformação, e a partir daquele ciclo, iniciou o ciclo que nós estamos vivendo atualmente. Então, a cada período, uma grande mudança, uma grande transformações. E diante disso, Jesus tinha um conhecimento de tudo isso, através daquilo que ele estudou, daquilo que ele absorveu, daquilo que ele trouxe dentro da própria essência para o planeta. E a Bíblia, ela é sim um livro que nós precisamos ler, meditar, mas nos questionarmos. Você percebe que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo? Deus do Velho Testamento manda matar criança, manda matar homem, mulher, manda matar todo mundo. O Deus do Novo é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de bondade. Será que ela não foi escrita com os interesses da própria época? Aquilo que foi escrito lá 2000 anos atrás foi escrito para a época. Simbolismos, teorias que para a época iriam ser entendidas e compreendidas. E que hoje nós interpretamos da forma atual. Então, por mais que você goste da Bíblia, você leia a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu gosto de também meditar, mas a gente precisa sempre pensar, nos questionarmos. Não colocar a viseira e colocar só isso aqui é a verdade, ponto. Não. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas, muitos entendimentos, muitos caminhos. E aí vem algumas pessoas e dizem, mas Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí as pessoas se baseiam nisso para dizer, só o Jesus é o caminho. O fulano tal não, ciclano não. Eu acredito sim que Jesus é o caminho. Mas quando Jesus fala o caminho, a verdade e a vida, ele fala do templo que foi construído por Moisés, depois foi construído por Salomão. As 3 portas do templo, a primeira porta se chamava caminho, a segunda que levava de fora para o pátio, a porta que levava do pátio para o lugar santo se chamava verdade, e a porta que levava do lugar santo para o lugar santíssimo, que era o local que estava a arca sagrada, a arca da aliança, era chamado vida. E aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está falando da questão do templo. Ele está falando das questões da amorosidade. Para chegar até o lugar santíssimo, precisava a pessoa ser digna. Precisava ser uma pessoa boa. E só o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, acho que era umas 2 vezes por ano, que ocorria o dia da expiação. Isso é um tema para uma outra live. Mas dentro desse contexto,
né, a gente perceber que Jesus disse para chegar ao Santíssimo, para chegar realmente à expansão da própria consciência e espiritualidade, precisa ser uma pessoa boa. Então, olhar para a Bíblia com esses olhos sempre de olhar para a história, olhar para a cultura, olhar para a época. E quando Jesus falou que haveriam falsos profetas e anticristos, a gente vai falar do anticristo. Quem é o anticristo? Você acha que você sabe quem é o anticristo? Será que o anticristo é brasileiro? Será que o anticristo é americano? Será que o anticristo é japonês, chinês? O anticristo é tudo aquilo que se opõe a Cristo. E o que o Cristo ele é? A verdade, o caminho, a vida, o amor, a gratidão, o bem. Tudo que se opõe realmente ao amor, à verdade, à sabedoria divina, está contra o próprio Cristo. Dentro da teologia protestante, é conversado, é estudado que o anticristo é uma forma humana. Um homem que vai se intitular Deus, que vai unir as igrejas, religiões, num único só propósito. E que vai tomar totalmente poder a nível global, uma moeda única, uma única religião, um único objetivo. Seria um homem. Alguns espiritualistas dizem, né, fofoca astral, que o anticristo já estaria no nosso meio. Tá? Eu não vou falar aqui o nome da pessoa, mas vocês procurem que tá ali, tá na internet, quem seria o anticristo. Segundo Mônica de Medeiros, o anticristo tem 18 anos hoje, tá? E ele vai se revelar, ele vai crescer, ele vai se demonstrar para o mundo diante daquilo que precisa ser feito. Outras pessoas estão falando que o presidente norte-americano, outras pessoas falam que aí envolve a questão da Rússia, lá os árabes, homens, pessoas influentes. O acordo que o anticristo buscaria para se mostrar um salvador do mundo e dizer, olha, eu sou aquilo que o mundo precisa, seria um acordo de paz. Uma paz querendo sim unir todo o planeta em torno dele. Hoje, por todo o entendimento que a gente tem, pela inteligência artificial, internet, tudo isso, será que é fácil uma única pessoa se proclamar para o Salvador do mundo? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é uma das profecias, uma das teorias. Que o anticristo será um homem e que vai trazer a paz lá para as guerras, vai unir as religiões no único propósito. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente precisa estar alerta a isso. E se for verdade? E se o anticristo for um homem? Não é verdade? A gente tem que nos questionar. Então, tudo o que está acontecendo, nós precisamos observar, filtrar, olhar para a história, olhar para as profecias e nos perguntarmos se for verdade. Mas se não for, é um entendimento, é uma sabedoria que você vai ter. Ouvir as pessoas que acreditam nisso. Que o anticristo é um homem que vai se unir, que vai se mostrar muito bondoso, que vai resolver a paz, a fome no mundo e que depois chega um determinado momento, 3 anos e meio de paz, depois ele se mostra quem realmente ele é. E aí, no final, o anticristo ocorre o arrebatamento. O arrebatamento ele viria, né, falando aqui da volta de Jesus, novamente, para fazer o contexto, até a questão do anticristo aparecer. Jesus voltaria, segundo a visão bíblica, protestante, teológica, de alguns teólogos, de algumas doutrinas. Jesus viria entre as nuvens e arrebataria o seu povo. O que é arrebatar? É levar para o céu. Ele levaria as pessoas. As pessoas estariam vivendo sua vida e de repente desapareceriam.
Já pensou? Tô aqui fazendo café com terapia, fazendo a live, e de repente, cadê eu? Sumiu, desapareceu. Você está na tua casa e teu filho, você desaparece. Seria o arrebatamento. E após o arrebatamento, aí o anticristo buscaria trazer paz ao mundo, porque as pessoas teriam desaparecido. Mas eu vou fazer uma live sobre as profecias só do arrebatamento. Aqui é só para a gente ter esse contexto diante da presença do anticristo no mundo. Ele sendo um homem, ele traria essa parte política e religiosa e ele se colocaria realmente como o único salvador. Hoje, quem que teria total poder sobre a comunicação, sobre o dinheiro, sobre essa parte mundial? É o Elon Musk. Ele tem muito mais satélites no céu de internet, ali, acessos, do que qualquer ser humano. Ele quer levar o homem lá para Marte. Ele tem a SpaceX, lá, os foguetes. Ele se enquadra assim. Há muitas questões. Mas pode ser que ele não seja. Eu não acredito que ele seja. Né? Agora ele brigou lá com o presidente americano, né? Mas a questão da fome, ele já falou, a questão da paz. Mas a gente precisa sempre pensar. Não acredito que seja ele, mas ele tem um poder aquisitivo, ele tem um poder tecnológico muito forte nas mãos dele. Pode facilitar para a presença de um homem tudo isso e focar a energia em uma única pessoa. Então o anticristo pode ser um homem. Ou o anticristo também pode ser uma instituição. Uma instituição que está na Terra há muito tempo. Algumas doutrinas, quando a gente vai ler os livros de Ellen White, quando nós vamos olhar as profecias de Daniel, com o Apocalipse, as profecias de Daniel e Apocalipse precisam ser olhadas juntas. Daniel no Velho Testamento, Apocalipse no Novo. Elas se complementam. Nós observamos uma instituição que está há 2000 anos na Terra e que tem poder total, que mudou o calendário, que mudou a Bíblia, que mudou totalmente as questões e que vendia indulgências no céu, vendia terreno no céu. Não preciso falar quem é, porque você já sabe. Não vou falar aqui o nome dessa instituição em respeito, né? Mas você já deve saber quem é. Então, essa instituição, por algumas doutrinas, teólogos, é considerado o anticristo, por ter mudado o calendário, os tempos, a lei, por ter perseguido os cristãos por 1300 anos lá na Inquisição, por ter uma figura religiosa que se senta no trono e se coloca como Deus. Você já sabe quem é. Pode ser essa instituição. Interessante, não é verdade? A gente precisa sempre olhar para a história, para as teorias e sempre pensar, observar. E o anticristo, sendo uma instituição, já está na Terra, então, há 2000 anos. Já está na Terra há muito tempo. E lá no Apocalipse fala, a grande Babilônia, que se deleitava com os reis, bebendo com os reis, fazendo negócios. E faz sentido. Quando a gente vai para Daniel, os 10 artelhos da estátua que Daniel viu, faz um comparativo com essa instituição. Então, eu vou fazer uma live futuramente sobre as profecias de Daniel, que é muito interessante, bem interessante a gente estudar as profecias de Daniel. São Malaquias, ele é conhecido como um santo, hoje ele é um santo, ele foi um bispo que trouxe a lista, fez a lista proféticas dos papas. E ele trouxe que o último papa, que seria agora, segundo o calendário de São Malaquias, seria Petrus Romanos. Se você não assistiu a live que eu fiz depois que o Papa Francisco desencarnou, assista, porque a gente fala sobre a figura desse papa. Eu tinha chutado, as vozes da minha cabeça tinham falado que eram o Pietro Parolin, ia ser o novo Papa. E ele tinha totalmente chance, sim. Foi votado
mas aconteceu algo que ele não foi eleito. Foi eleito Robert Prevost, que se tornou Leão XIV e que já ganhou, né, a simpatia das pessoas. As pessoas gostam do novo Papa. Eu gostei, achei ele bem simpático, bem legal, né, uma pessoa simples. Tem fotos dele no Brasil, tomando cerveja, com pratão de comida. Ele é do povo, né, um Papa do povo. Mas São Malaquias trouxe que o último Papa seria Petrus Romanus, Pedro Romano. Seria um romano, podendo ter o nome de Pedro ou adotar o nome de Pedro diante do papado. Não aconteceu. Mas se a profecia de São Malaquias estiver errada, se durante as contagens não foi contado um papa, e talvez seja o próximo, a gente não sabe. Se tenha se perdido essas informações ao longo da história, pode acontecer. E São Malaquias traz que o Petrus Romano governaria a igreja num período de muita tribulação que precederia o final dos tempos e a vinda do anticristo. Então, também fala nessa situação do anticristo. Então, existem muitas interpretações. Anticristo é toda a figura que se opõe a Deus, a Jesus, ao bem e ao amor. O líder nazista lá da Alemanha, o Bigodinho, ele era um anticristo. Matava pessoas, perseguia pessoas. Outros líderes mundial que perseguem, que matam, são anticristos. Então começamos a observar que o anticristo pode sim ser uma pessoa que vem aparecer. Pode ser a instituição, uma instituição forte. Pode ser um conglomerado de pessoas que venha ter um propósito, mas que não seja um propósito do amor. É aquela pessoa que se opõe a Deus, a Jesus. Nostradamus falava do anticristo também. E pelas previsões de Nostradamus, quem se colocou como anticristo foi Napoleão e foi o Bigodinho lá na Alemanha. Então eles tiveram figuras pessoais como anticristo diante da história. Então nós vamos olhar para a história, tiveram vários anticristos. Não foi e talvez não seja uma única pessoa. Pode ser várias. E diante da volta de Jesus, voltando para essa questão, a Bíblia, alguns teólogos, Apocalipse, lá também comenta que Jesus viria entre as nuvens. Viria, resgataria, né, levaria o povo de volta ao céu, os seus escolhidos. E o povo que ficasse teria um período da grande tribulação aqui na terra com o anticristo. Mas esse é um assunto para uma outra live, o arrebatamento. Mas nós vamos falar agora de Sofia. Você sabe quem é Sofia? Já ouviu falar da Sofia? Sofia é uma consciência universal que é instituído como o próprio Jesus. Sofia é um ser e que dentro desse ser habita a consciência crística do próprio Jesus. É o mesmo Espírito. E que Sofia viria buscar, desceria a terra de uma grande comitiva, que aí Jesus fala que viria com todos os anjos, que todo olho veria. Sofia, sendo essa consciência, é um ser cósmico. Jesus não viria de forma crística, o Jesus lá de 2000 anos atrás. Voltaria com a consciência de quem ele é. O governador, o representante da galáxia. E por que fala que todo olho veria? Está na Bíblia. Jesus voltará e todo olho verá. Sofia viria com naves. A volta de Jesus seria com naves. Seria o grande encontro da Terra, nós seres humanos, com a consciência que nós fizemos parte de uma grande família universal. Os nossos irmãos extraterrestres. E aí nós perceberíamos que essa consciência, corpo e espírito, ela está totalmente tridimensional, universos e multiversos diante do nosso próprio ser. Eu sei que parece muita loucura, muita viagem aquilo que eu estou falando agora.
Mas filtra, tá? Filtra todas essas questões e veja aquilo que faz sentido para você. Sofia voltando é a volta do Cristo, voltando com todas as suas naves para interferir muitas vezes, mas também se mostrar para o mundo, dizendo, nós estamos aqui. Já ouviu falar da Nova Jerusalém, que vai descer do céu após a volta de Jesus? Essa Nova Jerusalém seria uma nave, que as próprias dimensões dela seriam muito maiores do que a própria Lua e que ela se colocaria num lugar que ficaria visível para toda a Terra. Da mesma distância da Terra para a Lua, onde o mundo inteiro enxerga a Lua, seria onde ficaria essa nave que teria o nome de Nova Jerusalém. Que ali estaria Sofia, ali estaria Jesus, essa consciência cósmica universal. E a partir disso, essa nave ficaria lá, talvez por anos, 100 anos, 200 anos. E no momento que aparecesse isso no céu, o que os governantes falariam? O que a igreja, as religiões falariam? Aí começaria, sim, um processo de encontro da Terra com aquilo que sempre aconteceu em Atlântida, em Lemúria, a conexão direta com os seres de outras galáxias. E os seres de outros mundos, existem seres ruins, seres destrutivos, existem. Mas você acha que se eles quisessem destruir a Terra, já não teriam destruído? A Hollywood faz, né, os filmes dos ETs, destruindo o planeta, invadindo o planeta. Eles não precisam de nada para destruir o planeta, só jogar um asteroide lá de cima. Termina com o planeta na hora. Não é verdade? Então a Terra, ela faz parte de uma confederação. Ainda não, vamos dizer propriamente, mas ela está protegida por essa confederação, que protege o planeta desses seres que são destrutivos. Então essa nave, aqui é a Terra, aqui ficaria essa nave, podendo ficar por muitos anos. E aí caberia a todos nós uma grande revelação, que existe vida em outros universos, em outros planetas, como sempre existiu. E aí aconteceria essa volta de Jesus, aconteceria esse encontro da Terra, dos encarnados, com os seres de outras dimensões. Essa também é uma das teorias sobre a volta de Jesus. Que a volta se daria em naves, uma consciência universal, onde todos teriam essa consciência que existe algo maior. Então estude bastante. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre Sofia, sobre Jesus, sobre essa consciência crística, procure Jean Val Elan. Procure os podcasts. Tem livros, tá? Tem o livro Sofia e os Logos Criadores. Tem muitos livros do Jean Val Elan que são muito legais, tá? Para você ler, filtrar e entender. E o que eu gosto do Jean Val Elan é que ele diz, eu posso estar errado. Aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu intuo, aquilo que eu vejo, ele tem contatos com os extraterrestres, ele diz, eu posso estar totalmente errado. Procure pessoas assim, questionadoras, que falam, que ensinam, que mostram o seu conhecimento, mas também que não dizem, isso é a verdade. Jean Val Elan é um senhor já muito legal, muito bacana para você acompanhar nas redes sociais, acompanhar nos podcasts, e você vai conhecer um pouquinho mais sobre Sofia, sobre Deus, sobre o universo, sobre extraterrestres. Então assista, acompanhe, que você vai gostar, porque isso também traz uma das teorias da volta de Jesus. Independente se Jesus vai voltar como Jesus, como Sofia, se vai ser nave, se o anticristo vai aparecer, se é uma instituição, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque tudo aquilo que a gente faz volta para nós. Toda ação gera uma reação. Então não fica esperando Jesus voltar. Faça com que quando ele voltar para te buscar em espírito, no dia do teu desencarne,
você possa olhar nos olhos dele e dizer gratidão e não se esconder. Não cair muitas vezes no sofrimento de não querer se encontrar com os teus mentores, com os teus guias. Faça o bem, procure estudar, procure se dedicar, procure ficar atento sim às profecias e a tudo que está acontecendo no mundo. Quando a gente estuda as profecias, Nostradamus, a Bíblia, os livros de Chico Xavier, o Apocalipse segundo o Espiritismo é um livro incrível, ótimo, recomendo que você leia. Faça esses movimentos e questione. Você vai elencando vários pontos que vão casando, que vão se complementando e que podem sim trazer um grande entendimento, abrir a tua mente para você sair da Matrix e começar a olhar para a vida com outros olhos, percebendo que nós fizemos parte de algo gigantesco que é o nosso universo. Pensa nisso. Essa live foi para te instigar a pensar, refletir. Não foi para causar medo. Não acredite em tudo que está aqui, aquilo que eu falei. Questione, busque. Busque entender, eu acredito que Jesus vai voltar dessa forma. Eu acredito que será daquela. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas respeite, sim, a opinião dos outros. Respeite a opinião de quem pensa diferente de você. Faça esse movimento, porque a volta de Jesus se dá todos os dias ao nós levantarmos de manhã, abrir os olhos e viver a nossa vida. Fazendo esse movimento, tudo flui diante daquilo que nós tanto desejamos, que é felicidade, prosperidade, amor, alegria. Viva isso para que você atraia todos os dias mais disso na tua existência. E para você que está ao vivo comigo até esse momento, vamos para a orientação do tarô dos grandes mestres. Qual vai ser o mestre que vai te acompanhar nesse final de semana, em alguma questão que você está pensando, que você está refletindo? Qual que é o mestre que vai estar com você? Mentaliza 1, 2 ou 3 e coloca ali nos comentários. Vai mentalizando, vai comentando, curta esse vídeo. Se você estiver assistindo na gravação, coloque também o número que você escolhe, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, coloca ali nos comentários. É assim que você se conecta com a energia do tarô. Na semana que vem, eu vou trazer novamente uma live sobre profecias, tá? Não sei o dia, assim, bem certinho, mas eu posto sempre o postzinho antes, durante o dia, tá? Na terça-feira que vem tem live, tem 2 lives na terça. Live com a Márcia às 8, sobre remédios. Você quer criar remédios energéticos? Assista a live, terça, 8 horas da noite. Às 9 tem live com a Adriana sobre a podologia. E na quarta tem live, 9 horas da noite, com a Milene sobre maternidade. Então fica atento, agenda de lives aqui de segunda a sexta, das 7 às 7h30. Tem o Café com Terapia, ao vivo, onde a gente fala sobre tudo, espiritualidade, missão de vida, astrologia, desenvolvimento pessoal. Falamos de tudo no Café com Terapia. E eu te peço que você me siga lá no YouTube. Se você ainda não me segue, me siga lá no meu canal no YouTube, Pietro Vignola. Lá tem todos os vídeos, as lives, desde o começo que eu comecei, estão lá. Procura lá, entra nas playlists, procura, tem todos os cafés, todas as lives que eu já fiz. Eu vou fazendo e vou postando. Essa live vai lá para o YouTube também. 1, 2 ou 3, mentaliza ali nos comentários. Carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Qual que é o mestre que vai te acompanhar, que vai estar contigo nesse final de semana ou para a questão que você mentalizou? Para você que escolheu a carta número 1, o mestre Shiva. Olha o Shiva aqui. Om Namo Shivaya, Lord Shiva, a fonte destruidora da ilusão. Shiva vem destruir o ego, o orgulho, vem destruir a negatividade, faz parte da trindade hindu. Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma, o criador, Vishnu, o preservador e Shiva, o destruidor. Aquele que destrói, aquele que realmente vem trazer transformação na nossa vida. Destrói para reconstruir tudo novo, tudo de novo.
Então, Mestre Shiva, o mantra de Shiva, Om Namo Shivaya. Esse é a carta número 1 para você que escolheu o Mestre Shiva. Para você que escolheu a carta número 2, São Francisco de Assis. Olha o São Francisco, humildade, obediência. São Francisco que viveu uma vida a serviço do amor, do bem, da alegria, aonde ele tinha uma vida muito boa, uma vida estável diante da sua família, mas deixou tudo, foi viver na pobreza, fez renúncia das próprias roupas e foi servir a Deus, a Jesus, a humanidade. E hoje eu gravei a oração, toda sexta-feira tem oração aqui no Instagram. Hoje eu gravei a oração com Santa Clara, a irmã Lua, e São Francisco, considerado irmão Sol, Santa Clara de Assis. E saiu para você que escolheu a 2, São Francisco de Assis. A energia dos animais, amor, alegria. Faça uma prece a São Francisco, porque ele é o mestre que te acompanha. Para você que escolheu a número 3, o mestre Vivekananda, trazendo a unidade, trazendo fortemente você com a tua própria essência, você olhando para dentro, buscando o autoconhecimento, buscando o questionamento, expandindo a tua inteligência. Procure meditar, é o mestre que te convida à meditação, a despertar a tua melhor versão e expandir diante da tua consciência em um estado perfeito de harmonia. Vivekananda, um mestre hindu que se mostra para você diante dessa frequência. Então, os nossos 3 mestres maravilhosos, e que eles possam nos abençoar para que a gente tenha um final de semana fantástico. Sextou, vai ficar em casa, vai para a balada agora, vai fazer os movimentos que você realmente vá em segurança, com harmonia, com amor, e tenha um final de semana fantástico. Que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja conosco e que a tua vida seja próspera, infinita de possibilidades de você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Uma linda noite para você, um excelente final de semana, e segunda eu volto ao vivo às 7 horas da manhã no Café com Terapia. Curta esse vídeo, manda aviãozinhos e que você tenha uma noite sensacional. Gratidão a todos que me assistiram ao vivo, a quem vai assistir na gravação. Brilha a prosperidade e até a próxima live.